Estamos de regresso com o programa Consultório. Seja bem-vindo mais uma vez a este espaço dedicado à sua saúde e bem-estar aqui no Porto Canal. Já sabe que em cima da mesa está a especialidade de pneumologia, portanto vai poder partilhar connosco a sua opinião, esclarecer a sua questão ou ainda partilhar também o seu caso. Para isso existem duas formas. Deve-se inscrever através do número de telefone 225083297 ou também pode fazê-lo por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Isto porque avançamos a falar de um tema muito importante. Metade dos portugueses têm um sono insatisfatório ou de má qualidade, portanto, vamos falar da importância da higiene do sono e depois então abrimos as portas do nosso programa para ouvir a sua opinião sobre este tema ou dúvida relacionada precisamente com pneumologia ou também medicina do sono. É nosso convidado o Dr. José Carlos Carneiro, médico pneumologista com especialização em medicina do sono, a quem agradeço a presença, Sr. Doutor. É um gosto recebê-lo aqui no consultório. Muito obrigada por estar aqui connosco. Portanto, eu acho que este valor ou estes números devem nos deixar aqui um bocadinho assustados, não é? Metade dos portugueses têm sono insatisfatório ou de má qualidade, mas menos de um terço destes doentes não procura ajuda profissional. Portanto, desvalorizam os riscos, estamos todos a desvalorizar os riscos para a nossa saúde e bem-estar? Antes de mais, obrigado pelo convite. Obrigado Porto Canal, sempre um gosto de estar aqui. A resposta curta à sua pergunta seria sim, não é? Estamos todos a desvalorizar algo que neste momento está mais do que provado em sua importância, que é o sono. No sentido, todos nós sabemos que o sono é um pilar para a nossa saúde física e também mental. Mesmo se quisermos ir, e já vou aos números, mas mesmo se quisermos ir às recomendações internacionais, claro, que antigamente o sono às vezes parecia quase um parente pobre, e estou a falar, por exemplo, a nível cardiovascular, com que os colegas sempre, desde muito cedo, fizeram recomendações acerca de exercício, nutrição, etc. Atualmente também incorporaram a questão de uma boa higiene do sono. Então, o que é que se está aqui a passar? Algo que os pneumologistas, os médicos dedicados à medicina do sono, há muito tempo alertamos. A percepção que o utente tem, ou que o doente, pode não ser doente, não é? Porque tem de dormir menos bem, está-se a refletir também a nível de estudos objetivos que assim o comprovam, quer da insónia, quer da qualidade do sono. Ou seja, quando falamos, por exemplo, em sono como um todo, estamos a falar de quantidade e de qualidade. E, portanto, claro, essa percepção, e podemos esmiuçar isso um bocadinho, mas essa percepção que as pessoas têm de dormir mal, de facto, nós verificamos na prática e verificamos quer a nível de consulta, quer a nível depois dos exames subsidiários. A questão vem mais a montante, como colocou, porque é que não há uma procura de ajuda mais cedo ou até atempada. Eu diria que talvez por duas grandes ordens de razão, porque a pessoa acha que é normal dormir menos bem ou dormir até pouco, porque as 24 horas do dia às vezes não dão para fazer tudo o que queremos, e é que nós chamamos até aquele jet lag social quase, porque queremos a questão do trabalho, mas queremos depois do trabalho tentar conviver um pouco, além das responsabilidades, por exemplo, parentais, etc. E então reduzimos ao número de horas, isto por um lado. Por outro lado, mesmo que a pessoa consiga organizar o seu ritmo de vida e ter o chamado, não é, cada vez mais work-life balance correto, não é? Aquela relação. Quando está por casa, por exemplo, continua a dar informações ao seu cérebro contrárias a um sono reparador e tranquilo. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, a utilização até tarde ou continuada de tudo o que sejam gadgets, smartphones, claro, a partir de uma determinada hora da noite. O que está completamente contraindicado quando falamos de higiene do sono, não é? Sim, pelo menos se estivermos a pensar no sentido de que isso nos vai ativar o cérebro, sim. Imagine que, e já há dispositivos e até que estão mais relacionados, aplicados ao sono, que nos permitam fazer um relaxamento. Claro. E já é diferente. Caso é diferente. Ou exercícios chamados de mindfulness, ou técnicas, aliás,
ou exercícios de respiratórios. O gadget aí não é propriamente um inimigo. Agora, quando claramente estamos com um ecrã brilhante, não é? Que até não diminuímos a luminosidade, até alguns agora têm um chamado módulo de alteração do night shift, mas a questão não está somente na luminosidade, está na quantidade de informação, as notícias que queremos ver até a última da hora, que claro que são importantíssimas e que as televisões e bem conseguem abranger durante 24 horas do dia, mas o nosso cérebro continua a ter aquela informação. Claro. Interfere, claro. Interfere. O último e-mail do dia que é preciso ver, mas que na realidade poderia esperar pelo horário de trabalho da manhã seguinte. E, portanto, tudo isto, de facto, interfere na qualidade do sono. E eu acho que o doente depois acaba, ou o utente acaba por achar que não tem nenhum problema. E por isso, porquê? Porque a sociedade é assim, porque a vida é agitada, então tem que se adaptar. Então, o sono tem que se adaptar ao ritmo da sociedade. Quando que nós vemos que não é assim. O nosso ritmo biológico tem por si só cerca as 24 horas, até um bocadinho mais, diga-se de passagem, e depois nós é que fazemos um treino para que aquelas 24,2 horas que o nosso relógio biológico interno tem, ajuste no que tudo o que a sociedade tem para nos dar. Portanto, o doente acaba por só chegar até nós, às vezes, quando já tem consequências dessa má qualidade. Claro. Físicas, sejam infartos. Algo que muitas vezes poderia ser resolvido numa fase inicial, não é? Sim, ou pelo menos se fossem dadas estratégias para melhor gerir, não é? Coping, para... Claro que nós não vamos, não vamos aumentar, é impossível aumentar o número de horas por dia, mas é melhor a gestão, quer estas questões dos dispositivos eletrónicos, que, diga-se de passagem, não tenho nada contra. A questão é o que é que fazemos depois com eles, quer a questão de utilização, por exemplo, do quarto, como muitos utentes me relatam, como algo que é quase também um escritório, não é? Portanto, serve para dormir, até para ter refeições. Agora, a pandemia também trocou aqui as voltas e teletrabalho. E, portanto, isto dando-lhe razão, quando procura, já poderíamos ter feito intervenções não farmacológicas, até, como é óbvio, a maioria delas para a higiene do sono, mas às vezes já nos procura como uma consequência disso e a saúde, alterações da saúde mental, ou já questões como depressão, alterações do humor, ou como insónia crónica, em que aí poderemos ter de intervir mais além e até com medidas também farmacológicas já. Claro. Porque exatamente, era isso que eu ia dizer também. Há pessoas que não dormem muito bem ou não dormem as horas suficientes durante a semana e depois tentam compensar ao fim de semana. Imagino que isso também tem algum risco. E depois há as outras pessoas que tomam fármacos sem prescrição médica, como é óbvio, sem orientação de um profissional de saúde. E isso também deve ter algum risco, não é? Porque, no fundo, também não se está a identificar a causa do porquê daquela pessoa não estar a descansar o número de horas suficientes. E estes casos também devem suscitar aqui algumas questões. Sim, é verdade. Por exemplo, o primeiro caso que está a referir existe muito até nos adolescentes. Sim, e também tem por outros motivos, em que eles têm um ritmo circadiano já deles próprios, em que se deitam mais tarde e quereriam acordar mais tarde, isto numa fase, atenção, entre os 13 e os 16, e depois tentam compensar ao fim de semana, mas nos indivíduos, nos adultos com uma vida muito ativa, tentam então compensar o número de horas que dormem menos por causa do trabalho ao fim de semana. Duas questões. Primeiro, a compensação não é assim aritmética, porque nós realmente continuamos a ter, se não dormirmos, há uma pressão do sono homeostática, ou seja, do que é suposto, não é suposto dormirmos a partir de umas determinadas horas, estarmos acordados, e isso vai aumentando. Claro que depois há uma espécie de compensação naquelas noites a seguir, em que, por exemplo, o fim de semana, mas se subjacente a isto tiver uma privação crónica, não é? Que depois é compensada em teoria,
já está a ter consequências cardíacas, obesidade, porque a privação crónica altera essa parte, mesmo metabólicas, a diabetes, por exemplo. E por outro lado, também não é igual, porque nós temos um ritmo que é circadiano, ou seja, que independentemente de dormirmos muito ou pouco, nas 24 horas ele mantém-se. Aquela questão de querer compensar, de eu não precisar, isso só existe, diga-se, em cerca de 1 a 2% das pessoas. Ou seja, há realmente 1 a 2% da população, são os chamados short sleepers, ou dormem mesmo pouco. O nosso Presidente da República. Bom, pelo menos diz que sim. Aparentemente, sim. Eu queria só chamar a atenção de que, normalmente, o chamado short sleeper, por definição, portanto, são menos do que 6 horas que necessita para estar bem, ou seja, para não ter nenhuma repercussão, para não andar cansado, para não andar com alterações do humor, de irritabilidade, etc. Por outro lado, também é uma característica, portanto, já geneticamente determinada, aqui com os níveis, os genes clock, e, portanto, manifesta-se já muito mais cedo, na adolescência. O que às vezes acontece, já agora não estou a dizer que é o caso em concreto, por exemplo, com a questão da universidade, vemos muito isso, ou seja, o estudante habituou-se foi a dormir pouco, por causa dos estudos, e não era um short sleeper. Claro que provavelmente pode vir a pagar depois uma fatura um bocadinho mais cedo, por estar sempre nesta privação crónica do sono, e aí é que entram também os outros hábitos de higiene do sono, como a questão do álcool, do tabaco e realmente uma utilização, portanto, quando indicado, de medicação, que foi a sua segunda pergunta, peço desculpa que me ia esquecer, porque realmente há alguma medicação hiperoindutora, ou seja, indutora do sono, que é sujeita à receita médica, mas que nós sabemos que às vezes ainda é um bocadinho fácil de obter, digamos assim, ou e estou-me a lembrar, por exemplo, o caso da melatonina, que não é um hipnoindutor, mas é uma hormona que interfere no mecanismo do sono, em que em Portugal, em dosagens mais baixas, é possível obter sem receita médica. Por exemplo, nos Estados Unidos, um grande problema atualmente é que é possível utilizar melatonina de uma forma até crónica, até em adolescentes e crianças, em doses um bocadinho suprafisiológicas, excessivas, que ainda não se sabe muito bem se está ali a adulterar o relógio biológico interno. A recomendação que dizia é se acha que está presente ou está perante um possível distúrbio do sono em termos de qualidade e de quantidade, não ache somente que isso é devido ao stress. Não vou dizer que não poderá ser, mas será mais um diagnóstico que até é exclusão. Ou seja, primeiro temos que ver, fazer a história do diário do sono, que horas a pessoa se deita, que horas se levanta, nos dias em que trabalha, nos dias em que não trabalha, hábitos alimentares e tais hábitos recreativos, não é? Tabaco, álcool e a interferência. Tudo isso interfere. Para depois dizermos assim que se pode ou não ter alguma doença relacionada com o sono. Portanto, não é normal sentirmos-nos cansados, não é normal acharmos que temos um problema. É normal termos uma privação aguda de sono se for, como eu costumo dizer, fazer uma noite ou uma noitada, mas não de uma forma assim crónica. Recorrente. Claro. Sr. Doutor, e quando falamos de pessoas que trabalham por turnos e que não conseguem manter esse ritmo, não é? E manter essa higiene do sono, porque o trabalho assim exige, não é? Corretíssimo. Nós temos muitos exemplos disso, desde indústrias até profissionais de saúde. Pronto. Claro que os trabalhadores por turnos irão sempre existir, são importantíssimos. A questão aqui é minimizar as complicações. Não é? O ritmo biológico está lá. O que nós tentamos depois fazer é um bocadinho ajudá-los. O que é que se quer dizer com isto? Por exemplo, um trabalhador que saia de um turno da noite e que venha, por exemplo, a conduzir,
Bom, enfim, se não for no inverno puro, tentar, por exemplo, usar óculos escuros ou uns óculos que filtrem a luz azul. Para quê? Para dizer ao cérebro dele que, atenção, que agora vai descansar, não é? Porque, teoricamente, trabalhou a noite, Portanto, o cérebro toda. Também se treina, Também não é? se treina, é isso, exatamente. Em alguns casos muito específicos, podemos também dar a melatonina para ajustar, portanto, o horário do sono. Nós sabemos que dormir de dia é diferente de dormir de noite. Os trabalhadores por turnos têm mais risco, nomeadamente morbimortalidade até, em relação aos trabalhadores. Isto depois implica outro tipo de conversa, se até poderá ser uma profissão, entre aspas, de desgaste rápido. Sim. Mas há uma questão também muito importante, que é tentar, apesar de ser impossível, portanto, limitar os trabalhos por turnos, como é óbvio, tentar fazer, e isto é mais do âmbito dos colegas da medicina de trabalho, e há grandes empresas onde isto é muito bem feito, respeitar o ritmo, ou seja, tentar fazer turnos não ad hoc, que é o que eu quero dizer, uma noite de vez em quando, mas respeitar, por exemplo, e dando assim um exemplo concreto, ainda de um assunto que foi há pouco falado, alguns uma semana ou 5 dias de manhã, depois tarde, depois noite. Portanto, fazer um rollman, mas um rollman... Mas isso permite ao corpo habituar-se. Durante aquela semana, vai sempre fazer noite e depois... Mas a questão de ter esta sequência é propositável. Claro. Tem a ver também com o nosso ritmo endógeno. Ok. Isto às vezes, pronto, não é muito falado, mas... Claro que nem sempre é possível de aplicar, mas é muito melhor fazer assim do que, por exemplo, fazer uma semana tarde, uma semana noite, depois fazer 2 dias de manhã. Sim. Nós sabemos que às vezes há depois as entidades patronais e as exigências assim o são, mas se possível, e aqui a concordância entre a medicina do sono e a medicina do trabalho, seria o ideal e explicar isto, ou seja, há uma base fisiológica, não é só uma questão de ser mais simples. Portanto, a respeito também a tarde-noite. E claro, também depois o próprio trabalhador em casa, bom, enfim, procurar dentro dos possíveis um ambiente propício para dormir. E também tem que adaptar um bocadinho a sua rotina. Adaptar a rotina. Vida, eu costumo dizer um exemplo concreto, uma pessoa amiga que desligava literalmente as campainhas Sim, faz todo sentido. São exemplos práticos, além dos modos luas do telefone, mas são exemplos práticos porque depois às vezes é possível compensar, sobretudo um doente trabalhador por turno, já um bocadinho mais crónico, com as chamadas power naps, ali uma cestazinha antes de ir trabalhar, mas uma cesta curta, atenção, 20 a 30 minutos no máximo, porque senão depois vai promover aquela chamada inércia do sono, quando se dorme muito. Portanto, que é para ganhar ali um bocadinho a energia para o turno, por exemplo, neste caso, nos turnos mais até da noite, não é? Vespertinos. Portanto, há estratégias e há evidência científica por detrás. Deixa-me só aproveitar também a sua presença estes últimos minutinhos, tínhamos tanto aqui para explorar, e todos estes temas estão a ser debatidos num congresso, World Sleep 2023, que está a decorrer no Rio de Janeiro, é assim? É verdade. Aproveito para cumprimentar os colegas que lá estão brilhantemente a representar Portugal. Está a decorrer desde sábado passado até a próxima quarta-feira. É um maior evento na área da medicina do sono mundial, aumento de 2 em 2 anos, mais de 300 horas de sessões educativas, cursos pré-congresso, milhares de abstracts, em que basicamente são debatidos todos os grandes temas da área da medicina do sono, não só da área respiratória, diga-se em nome da verdade, mas quer da área da neurologia, da psiquiatria, da área comportamental, e espero que esteja muito proveitoso e que daí derivem também novas evidências científicas e que as possamos depois também aqui partilhar neste programa. Exatamente. E deixei esta questão então para o último, Sr. Doutor, não temos muito tempo, mas acho que faz todo sentido falarmos sobre a transição para a hora de inverno e o seu impacto. Não sei se vai acontecer já no próximo fim de semana.
Penso que já é no próximo de sábado para domingo, não é? De sábado para domingo, exatamente. Para 30. Como é que nós nos vamos preparar? Porque eu só ouço todas as pessoas a dizerem à minha volta: não gosto nada disto, porque agora vai escurecer muito cedo, ou fico também muito deprimido quando isto acontece, e de facto as pessoas não estão a reagir muito bem. Esse é um tema muito interessante, não ainda totalmente consensual, Pois. Aliás, até no Congresso Mundial também... Também divide opiniões. Divide opiniões. Diga-se de passagem que não é a nível do mundo inteiro, mas a nível de alguns países da Europa, América do Norte, alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, em que tem a chamada hora de verão e hora de inverno. Só voltando um bocadinho atrás, isto começou por uma estratégia de poupança energética, literalmente, ou seja, da luz. Agora também precisamos de poupar, se calhar por outros motivos, mas isto não era da pós-revolução industrial, portanto, era uma estratégia para permitir ter um maior, isto na primavera, maior número de horas para não se acenderem as lâmpadas. Agora, isto não é muito fisiológico, estas alterações, e a posição quer das entidades americanas, quer mesmo a nível da Associação Portuguesa do Sono, estão mais no sentido de não haver alterações para realmente não mexer com o nosso ritmo. Há pessoas que se adaptam muito facilmente, e lá está, voltamos àquela questão dos genes, ao final de 2 ou 3 dias depois da mudança. Há outros que custa bem mais, sobretudo até às vezes nas crianças. Neste caso concreto, nós podemos tentar antecipar um bocadinho agora já o que vai acontecer no fim de semana, e se conseguirmos ir-nos habituando a este atraso e se calhar alterando a nossa hora de ir para a cama 20 a 30 minutos, 3 a 4 dias mais cedo, mas está demonstrado, e só para terminar mesmo, que nos dias a seguir a estas alterações, sobretudo no horário da primavera, há, por exemplo, curiosamente e infelizmente, maior risco de acidentes de viação. Porque as pessoas ainda se estão a habituar ao novo horário, além de uma sonolência excessiva. Portanto, eu penso que há umas determinações mundiais e que provavelmente as coisas caminharão para uma uniformização do chamado tempo universal. Claro. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Tenho a certeza Obrigado. Que esta conversa foi muito importante para quem nos acompanha lá em casa, e agora vamos então saber quais são as dúvidas que ainda restam. Portanto,